acionar meu apontador laser. Espero que vocês estejam vendo aqui a tela com logotipos da UFG, do planetário da UFG. E agora, se alguém puder abrir o microfone e dizer se está vendo essa tela amarela, escrito Tratados Internacionais, está ótimo. Então está tudo funcionando. Então é isso, vamos iniciar por essa conversa aqui, que existem tratados internacionais no âmbito do espaço exterior. Então existe legislação para cuidar do que acontece no espaço, porque senão é aquela ideia de que o espaço sideral ou espaço exterior está livre, e aí o pessoal pode colonizar os astros à vontade, né? Não é assim. Então, vamos lá. Então, são os seguintes os tratados. 1967 e 1979 abordam os princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes. É bom dizer que nessa época, 1967 e ainda 1979, estava na corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. Então, é uma forma que a ONU teve de frear a esses dois países com o apoio dos outros países no mundo, independente de qual bloco a que os países se associavam, para que, então, houvesse aí um mínimo de decência jurídica para a discussão da ocupação dos astros, a exploração dos recursos naturais. Mas veja que a preocupação foi apenas com os estados. Não se imaginava naquela época, 1967, 1979, que houvesse a exploração privada do espaço como nós estamos assistindo hoje. Então, esses tratados, eles estão desatualizados e não existe vontade política internacional para rever esses tratados, porque existe, então, uma brecha, um buraco gigantesco na legislação, porque não previu as empresas e, portanto, as empresas estão livres para fazer o que bem entender, ou quase isso, porque existem outros princípios na Carta de Direitos Humanos e outras relações entre as pessoas que podem ainda assim ser superior para o tratamento na exploração espacial. Mas o bom mesmo seria uma legislação que englobasse as empresas e que, portanto, elas não ficassem soltas como estão hoje, fazendo praticamente o que bem querem no espaço. Bom, antes do Tratado de 1967, o que havia? Nas Nações Unidas havia a Resolução 1884, de 17 de outubro de 1963, que proibiu a instalação de armas nucleares ou outras armas de destruição em massa em órbita ao redor da Terra ou em outros corpos celestes. Bom, muito bom isso para quando nós pensamos no pacifismo, quem seja contra as guerras, eu, por exemplo, sou, isso é excelente. Mas tem uma consequência direta na produção de motores foguete. Isso é um limitador feroz para o uso de propulsão de energia nuclear ou termonuclear. Nuclear é energia a partir da explosão de bombas atômicas. A termonuclear é a mesma que acontece no interior das estrelas. É a reação que usa explosões de núcleos de hidrogênio ou simplesmente prótons colidindo. Então não é permitido esse tipo de propulsão de foguetes. Então, uma coisa que foi pensada em armamento acabou tendo uma consequência direta
também na propulsão de foguetes, o que faz com que nós tenhamos ainda um atraso medonho com relação aos motores foguetes, porque nós usamos ainda motores foguetes do século XX, à base de energia química. E isso é muito limitador, as viagens são muito demoradas e, portanto, nós não vamos explorar o sistema solar com seres humanos ou com seres vivos usando energia química. É impossível. Somente para enviar robôs, que é o assunto de hoje, é que é possível. Né? Mas para enviar pessoas, vegetais, animais, aí fica impossível. Né? Então precisamos de meios de locomoção mais velozes. Existem alternativas, mas não se pode usar armas nucleares ou termonucleares. Resolução 1962, de 13 de dezembro de 1963, que é a Declaração dos Princípios Jurídicos que devem reger as atividades dos Estados na exploração e utilização do espaço ultraterrestre. De novo, Estados. Então vejam que empresas estão fora desse tratado. Tratado sobre os princípios que devem reger as atividades dos Estados na exploração e utilização do espaço ultraterrestre, inclusive a Lua e outros corpos celestes, de 1967. Destaque para alguns artigos aqui. Artigos 1, 2, 3, 4 e 9 autorizam a utilização, a exploração e a investigação científica dos corpos celestes, conforme o direito internacional e a Carta da ONU, desde que se mantenha a paz e a segurança internacional e não haja apropriação nacional dos astros. Porém, não se fala nada a respeito da apropriação privada dos astros, de eles poderem ser comercializados, explorados, ter seus terrenos vendidos. Então, aquela piadinha de se falar o negócio de vender terreno na Lua, aquilo era piada por décadas, quando se falava dos estados. Deixou de ser piada com a entrada de empresas privadas nesse negócio. Eles podem conquistar terrenos na superfície da Lua, não há legislação internacional que os proíba, e eles podem vender terrenos na Lua para futuras explorações de minérios. Olha só, e outras coisas mais. Né? Então, vira terra de ninguém. Então, é uma legislação que está desatualizada. Os artigos 5, 6, 7, 8, 9 e 12 estabelecem a cooperação internacional, a restituição e assistência mútua sobre astronautas, poderíamos dizer também cosmonautas, taikonautas, equipamentos e bases em outros astros. Muito bem, isso daqui é a mesma ideia do que acontece na Antártida, onde há bases científicas e existe cooperação internacional entre os programas antárticos nacionais, entre as bases, e existe assistência mútua. Só que aqui a ideia é, se caso no pouso os astronautas, os cosmonautas, eles pousarem em um país rival, por exemplo, que será dada toda assistência a esses espaçonautas, serão devolvidos, se um equipamento cair no quintal do outro, né, será devolvido, é sobre isso. Acordo que deve reger as atividades dos estados na Lua e em outros corpos celestes. Vejam, estados. Né? É de 1979, repete várias determinações do Tratado de 1967 e abre a possibilidade de ser revisto quando se tornar necessário. É agora, mais do que décadas atrás, super necessária a revisão, só que não há vontade política nesse momento na ONU. Né? Além disso, deseja evitar que a Lua se torne zona de conflitos internacionais e apoia a exploração de recursos naturais da Lua e de outros corpos celestes. Então, isso aqui é um problema,
esse tratado porque já se pensava na exploração de recursos naturais no sistema solar. Então, quem tem conhecimento ambientalista é totalmente contra essa exploração de recursos naturais. Mas a exploração dos recursos naturais é que move essa corrida espacial moderna, principalmente, mais do que a que se passou, que era mais ideológica entre ex-União Soviética e Estados Unidos. Essa corrida privada por empresas, portanto, ela é financeira, porque se quer explorar recursos naturais. O artigo 5 determina que seja informado ao secretário-geral das Nações Unidas, ao público e à comunidade científica todas as informações logísticas a respeito de viagens espaciais e seus resultados. Então a ideia aqui é para que fique claro toda vez que foguetes forem lançados com objetivos científicos e de se colocar objetos em volta da Terra, exploração de outros planetas. A Coreia do Norte, até hoje, é a única que se negou a fazer isso, porque ela não é signatária desses tratados nas Nações Unidas. Então, a Coreia do Norte é que é, nesse momento, um problema. Mas, certamente, há outros países também não signatários e que poderão dar algum problema no futuro próximo. O artigo 6 autoriza a investigação de minerais e outras substâncias lunares e coloca à disposição da comunidade científica seus resultados e as amostras coletadas. Os Estados Unidos e a ex-União Soviética, a atual Rússia, seguem à risca esse artigo 6. E também o artigo 5. O artigo 7 proíbe qualquer modificação do meio ambiente dos corpos celestes pela introdução de substâncias extraterrestres ou por outro modo. Bom, o que mostra que esse artigo 7 ele é totalmente incompatível com a exploração de recursos minerais. Eu acrescentei a seguinte informação aqui. Este artigo parece ter sido violado pelo lixo espacial lançado em quase todo o sistema solar e principalmente em Marte por contaminação biológica. Isso é um problema conhecido desde 2002, que acidentalmente se levou bactérias para a superfície de Marte, nos corpos das naves que para lá foram e lá estão, e, portanto, é um ambiente adequado para 3 tipos de espécies de bactérias que vivem no ar aqui na Terra, e uma delas em particular, ela prolifera no ambiente marciano. Então a gente costuma dizer, sim, há vida em Marte, fomos nós que levamos. O artigo 11 prevê que os recursos naturais da Lua são patrimônios comuns da humanidade e não podem ser apropriados por nenhum Estado, nenhuma empresa, organizações governamentais ou não governamentais ou pessoas físicas. Muito bem, isso daqui esse artigo 11 já é bacana, porque ele já bloqueia as empresas, mas ele fala em recursos naturais, ele não fala em propriedade territorial. Porém, quando houver necessidade e meios adequados de explorá-los de maneira segura, esse acordo deverá ser reexaminado e todos os países membros desse acordo terão direito de participação nessa exploração. O que vai ser um problema, porque um explora e todo mundo ganha. Isso vai dar guerra no final, daqui a algum tempo. Bom, então essa é a parte que envolve o direito espacial básico do que está por detrás de toda a legislação. Bom, fiquem à vontade se quiser comentar alguma coisa, perguntar, abrir o microfone aí. Lembrando que eu não vejo o chat, caso vocês escreverem alguma coisa, eu não tenho condições de ver. Bom, sondas espaciais interplanetárias. Então, vamos ver como é que as coisas avançaram aqui. Muito bem. Aqui tem uma lista de algumas dessas sondas. Então, tem aqui
dos Estados Unidos e ex-União Soviética, então a bandeirinha vermelha da ex-União Soviética, aqui citando algumas, né? Aqui ambiente interplanetário, Marte, Vênus, ambiente interplanetário, Vênus, Marte de novo. Aqui mais algumas, olha, também Vênus. Veja como que a União Soviética explorou bastante Vênus, né? Cometa Halley aqui, Marte, agora aqui já é a bandeira da Rússia, né? Bom, começando com o Sol. Então, o Sol, 23 espaçonaves ativas ou desativadas após passarem pela Lua, pelos planetas, asteroides ou por cometas, que depois entram em órbita do Sol e viram lixo espacial do Sistema Solar. Então, países que enviaram aqui nessa página, Estados Unidos, União Soviética, Europa. Então, Estados Unidos, Pioneer 4, passou pela Lua em 1959. A Pioneer 5, 1960, mais a 6, a 7, a 8 e a 9, todas essas orbitando o Sol, depois de terem feito as suas missões por Marte, por Vênus, pela Lua. As Mariners 2, que foi para Vênus, a Mariner 10, que foi para Vênus, e Mercúrio, em 1973. As Hélios A e B, essas específicas para estudar o Sol, 1974 e 76, com parceria com a Alemanha. As Estéreo A e B, também para estudar o Sol, 2006. A ICE-3 ou ICE, 1978. A Deep Space 1, que passou por um asteroide, por um cometa, em 1998. A WIND, 1994. A ACE, 1997. A Genesis, 2001. A Discovery, 2015. Parker Solar Probe, 2018. Essa Parker Solar Probe é específica também para estudar o Sol. A Ulisses, 1994, e a SOHO, 96, a SOHO com a Europa, também são específicas para o estudo do Sol. A União Soviética lançou a Phobos 1, em 1988, para estudar Phobos, o maior satélite de Marte, e também entrou em órbita do Sol, a Phobos. A Europa mandou, em 2020, a Solar Orbiter, também específica para estudar o Sol. Mercúrio, Estados Unidos e Europa. Estados Unidos mandou a Mariner 10, que passou por Vênus e Mercúrio em 73, a Messenger, 2008, que pousou na superfície de Mercúrio, ou melhor, ela se espatifou na superfície de Mercúrio depois de ter concluído os estudos, ela foi destruída, sendo jogada na superfície de Mercúrio. A Europa mandou a nave Bepi Colombo, 2018, junto com o Japão, pegou carona, então são 3 sondas juntas aqui, em que ela pegou carona com a sonda japonesa. Vênus, a União Soviética, Estados Unidos, Europa, Japão. A União Soviética, Venera, começou em 1961. Então veja, enquanto havia o foco para ir para a Lua, a União Soviética também estava com foco para Vênus. Estados Unidos, a Mariner, 62. Então veja que quer ir para a Lua? Eu também vou. Quer ir para Vênus? Eu também vou. Quer ir para Marte? Eu também vou. Então era uma corrida espacial de olho nos objetivos do adversário, né? Bom, então a União Soviética enviou a Venera 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15 e a 16. Tá? E várias delas aqui pousaram na superfície de Vênus, enviaram informações científicas, fotografias. Cosmos 21, 1963, Cosmos 27, 96, 166, 349, 482. E a primeira de todas aqui, em 61, foi essa aqui, Tiaceli Sputnikas. E depois a Zonde 1, 64, teve a Vega 1 e 2, 85, a Sputnik 19, 62, a Sputnik 20 a 21. Estados Unidos mandaram a Mariner, 1962, Mariner 1, a 2, a 5 e a 10. A Pioneer Venus, 78,
foi as Pioneer 1 e 2, a Galileu, 1990, a Cassini, 1997, que é um consórcio de Europa e Itália, junto com os Estados Unidos, a Magalhães, 1989, a Messenger, 2004, e a Parker Solar Probe, 2018. Europa mandou em 2005 a Venus Express, BP Colombo, com o Japão, 2018, e a Solar Orbiter, 2020. E o Japão, a Katsuki, 2010, e Icarus, 2010. Para a Lua, a União Soviética mandou a Luna 1, em 1959, a 2, a 3, a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Veja que a única que falhou aqui foi a Luna 4. A Zonde 3, em 1965, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Os Estados Unidos mandaram módulos lunares das Apollo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esses módulos lunares foram jogados na superfície da Lua, inclusive o 13. As missões Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17 deixaram as bases de pouso e lançamento dos módulos lunares lá na superfície, vários equipamentos científicos, os jipes lunares, chamado LRV, né, os Lunar Roving Vehicle, dos Apollos 15, 16 e 17. Estados Unidos ainda mandaram para a Lua em 1959 a Pioneer 4, em 1962 a Ranger 4, a 6, a 7, a 8 e a 9. Em 66 mandaram a série Survival 1, 2, 3, 4, 4 falhou aqui, ó, de novo, 5, 6, 7. Explorer 33, 35, 49, começando em 1966. Lunar Orbiter, também em 1966. Lunar Orbiter 1, 2, 3, 4, 5. Veja, todos esses projetos que deram certo, sondas, tanto dos Estados Unidos quanto da ex-União Soviética para a Lua, foi para estudar, conhecer melhor a Lua antes de levar pessoas para lá. E até enquanto haviam pessoas lá. A Mariner 10, de 1973, a ICE, de 78, que também passou pela Lua, a Gel-Tail, com o Japão, 1992, a Wind, que já apareceu, em 94, está em volta do Sol, a Clementine, 1994, a HGS-1, de 1967, a Lunar Prospector, 1998, o WMAP, 2001. Esse WMAP, inclusive, foi um telescópio espacial para estudo do céu, não tem nada a ver com a Lua, mas aproveitou também para fazer imagens da Lua. A Lunar Reconnaissance Orbiter, 2009, a Helicross, 2009, que foram 3 sondas, LADEE, 2013, a TESS, 2018, Stereo A&B, 2006, estudando o Sol, né? Artemis P1 e P2, 2007, Grail A e B, 2011. Agora, o Japão, a Riten Hagomoro, 1990, Nozomi, 1998, Selene, 2007, com 3 naves no corpo de uma só. A Europa mandou Smart 1, 2003. China, recentemente, mandou o Chang'e 1, 2007, o Chang'e 2, o Chang'e 3 com o rover Yutu, que está na superfície da China, da superfície da Lua. O Chang'e 4 com o rover Yutu 2, que também está na superfície da Lua, e o Chang'e 5T1 e o Chang'e E5. Kekiao 2018 e Longjiang 1 e 2 2018, que são naves que estão na órbita lunar. A Índia mandou Chandrayaan-1 2008, que no corpo dela são 2 naves em parceria com a Europa, Bulgária, Reino Unido e Estados Unidos, e a Chandrayaan-2, parceria com a Rússia. Essa aqui teve um probleminha de última hora. Luxemburgo mandou em 2014 a Manfred Memorial Moon Mission,
Israel mandou a Bereshit 2019. Então, aqui é a imagem da nave Surveyor 3, que eu já comentei com vocês, né? Visitada pelos astronautas da Apollo 12, que coletaram aqui a câmera e também a amostra da superfície metálica da nave. Eu até falei para vocês que tinha bactérias da Terra que sobreviveram à viagem e depois por mais 3 anos na superfície da Lua e sobreviveram, né? Então aqui a Surveyor 1, a 3, a 5, a 6, a 7, de 66 a 68, que pousaram na superfície da Lua. As Lunik 16, 20 e 24 da ex-União Soviética, 70, 72 e 76, que coletaram amostras. Então ela pousou, coletou a amostra perfurando o solo e a parte de cima voltou como se fosse um módulo lunar, a base fica, a parte de cima voltou e pousou na Terra e trouxe 300 gramas de amostra de solo a partir dessas missões. Cada uma trazia quase que 100 gramas, né? Aqui também as Lunik 17 e 21 com os veículos Lunokhod 1 e 2. E aí é bom que se diga que esse Lunokhod é a base dos U2 chineses. Então, os chineses não desenvolveram nada, eles compraram tecnologia pronta atualmente, mais recentemente, desse programa antigo da ex-União Soviética. Veja aqui, 1970, 1973. Então, pousou aqui o Lunik 17 ou 21 e soltou o jeepzinho aqui automático que fez várias medidas aqui, o carrinho fez várias medidas aqui na superfície da Lua, várias imagens, muito antes aqui de se ter rover andando em Marte, por exemplo, né? E aí vem Marte agora. Aqui, Estados Unidos começando, Mariner 3 em 1964, Mariner 4, 6, 7, 9, a Mars Observer 92, a Mars Pathfinder em 1996, que também levou um carrinho chamado Sojourner, o rover, eles pousaram, era bem pequenininho. A Mars Global Surveyor 96, Mars Climate Orbiter 98, Mars Polar Lander 99, 2001, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter 2006, a sonda Dawn 2007, que também explorou o asteroide Vesta e o planeta anão Ceres, Maven 2004, Marco AIB 2018. Pousou as Viking 1 e 2 em 1975, que essas Viking elas procuraram vida na superfície de Marte. Isso aqui é um assunto controverso, porque os resultados apresentados de imediato podem ser analisados como de fato o experimento deu certo. Existem micro-organismos no solo que consumiram o experimento que foi colocado lá, que seria um alimento para micro-organismos, e, portanto, foram liberados alguns gases indicando a presença desses organismos. No entanto, os geoquímicos avaliam que a composição do solo marciano pode ter também gerado as mesmas emissões gasosas que foram constatadas no experimento. E assim, há um pequeno grupo de cientistas que dizem que em 1975 as Viking ou Viking 1 e 2 encontraram vida em Marte, mas a maioria dos cientistas não confirma essa hipótese. Os rovers Spirit 2004, Opportunity 2004, Phoenix 2008, lembra que o Spirit e o Opportunity cada um ficou em um hemisfério diferente de Marte. Então, o que estava durante o dia estava voltado para a Terra, e tinha o outro que ficava durante a noite hibernando, depois invertia, de forma que eles tinham sempre um rover trabalhando em Marte. A Phoenix 2008, Curiosity 2012, Insight 2018 e agora a
a Perseverance, né, com o rover, né, Perseverance, que está em Marte, 2021, mais o helicóptero Ingenuity, que funcionou, né, deu tudo certo. A ex-União Soviética mandou a Mars 1 em 1962, então eles chegaram primeiro em Marte. Essa nave ela se arrebentou ao pousar na superfície de Marte. A Mars 2, em 1900... Desculpem. Obrigado. É que eu estou vindo diretamente aqui no meu rosto o umidificador, está muito seco aqui em Goiânia, e tem momentos que a umidade é demais, né? Chega até a mexer com o nariz aqui. E só na Mars 2 que os soviéticos conseguiram pousar a nave sem arrebentar, sem destruir. Depois teve a 3, a Mars 4, a Mars 5, a Mars 6 e Mars 7. Todas elas pousaram bonitinho. A Zonde 2, de 1962, a Cosmos 419, em 1971, Phobos 1 e 2, em 1988, e parou por aí. Acabou a União Soviética, a partir daí só teve Rússia, e a Rússia não fez mais nada, a não ser essa parceria aqui com a Europa, na ExoMars 2016, né? A Europa ainda teve a Rosetta 2007, que explorou o cometa, a Mars Express 2003, Schiaparelli EDM Lander 2016. O Reino Unido mandou a Beagle 2 em 2003. Infelizmente essa nave aqui ela não conseguiu pousar e ela caiu em uma cratera e se arrebentou. E era uma tremenda uma possibilidade de buscar um experimento mais detalhado do que as das Viking ou Viking para se buscar vida em Marte. Foi o único experimento pensado nisso, a Beagle 2, que não resistiu ao pouso. Todos os outros são robôs geólogos. Né? A Beagle ela ficaria parada, ela não ia se movimentar. Né? A Índia mandou a Mangalyaan Mars Orbiter Mission 2014. Emirados Árabes, esse ano 2021, mandou Emirates Mars Mission, sucesso. E a China também, em sucesso, mandou esse ano o Tianwen 1, mandou o ano passado, 2020, e o orbitador chegou em Marte, conseguiu pousar esse ano e liberou um rover na superfície de Marte também. Também esse rover é tecnologia russa lunar aplicada para Marte. Asteroides. Estados Unidos, Japão, Europa, China. Estados Unidos mandou a sonda Galileu, mandou para Júpiter, mas em 1991 passou pelo asteroide 951 Gaspra 243 Ida. Ida é um satélitezinho do Gaspra, então é um conjunto, né? É um satélite girando em torno do asteroide. Né? A Near Shoemaker, em 97, passou pelo 253 Matilde, 433 Eros e pousou na superfície do Eros em 2001. A Deep Space 1, em 1999, passou pelo asteroide 9969 Braille. A sonda Cassini, que foi para Saturno, em uma parceria com a Europa e a Itália, mas passou em 2000 pelo Masursky, o asteroide 2685 Masursky. A Stardust, que é uma nave destinada a coletar partículas do vento solar, e também de cometa, ela passou por esse asteroide em 2002, o 5535 Anne Frank. A New Horizons, que foi para Plutão e para o cinturão de Kuiper, chamado Transneptuniano, em 2006 passou pelo APL 132524 APL. A sonda Dawn,
em 2012 passou pelo 4 Vesta, Osiris-Rex, em 2018 passou pelo 101955 Bennu e trouxe amostras de volta para a Terra. O Japão, a sonda Hayabusa, em 2005, visitou o asteroide Itokawa, 25143 Itokawa. Vocês vão conhecer quem foi Itokawa quando a gente falar do programa espacial japonês, e também retornou a amostra. Esse asteroide aqui, o Ryugu, 162173 Ryugu, está aqui em vermelho porque ele é um asteroide perigoso, ele é um asteroide que corre o risco de chocar-se com o planeta Terra. Então, por isso que precisa estudar muito bem a composição dele para saber que tipo de estratégia se usará para desviar a órbita desse asteroide. A Hayabusa 2, em 2019, retornou a amostra do Ryugu, foi visitado também pela Minerva 2-1A e a Minerva 2-1B em 2018, a Minerva 2-2, que orbitou e impactou o Ryugu, para também conhecer mais profundamente os materiais dele. A SCI, em 2019, com o impactador também. A DECAN-3, em 2019, a Mascote, em 2018, com Alemanha e França, que também retornou a amostra. Então, esse 162173 Ryugu é um asteroide bastante estudado. A Europa mandou a sonda Rosetta, que em 2018 passou pelo asteroide 2867 Steins, em 2010 pelo 21 Lutetia. E a China mandou a sonda Chang'e 2, em 2012, e passou pelo 4179 Toutatis. Então, isso foi até os asteroides. Agora, Júpiter e a quantidade de missões diminui muito. Então, até chegar em asteroides, teve bastante missões. Daqui para frente tem menos, né? Então, Estados Unidos só, junto com a Europa, Alemanha, Itália, né, mandou aqui sozinho, né, as Pioneers 10 e 11, em 1973, 73 e 74, que passaram por Júpiter, Saturno, as Voyager 1 e 2 de 79, que passaram por Júpiter, por Saturno, por Urano, por Netuno, a Ulisses em 92, junto com a Europa, a Galileu em 95, junto com a Alemanha. A Galileu ficou uns 6 anos orbitando Júpiter. A Cassini passou em 2000 por Júpiter, mas ela se dirigiu para Saturno e lá ficou uns 10 anos estudando Saturno, junto com a Europa e Itália. E a atual sonda Juno, lançada em 2016, que está em torno de Júpiter trabalhando. De Saturno, Estados Unidos enviou a Pioneer 11, Pioneer, em 79, as Voyagers 1 e 2 em 80 e 81, a Cassini em 2004, junto com a Europa e Itália, com a sonda Huygens, que pousou em Titã em 2005, junto com a Europa. Para Ceres, o planeta anão, em 2015, os Estados Unidos mandou a sonda Dawn, em 2007, para Urano, em 1986, e Netuno, em 1989, os Estados Unidos mandou a Voyager 2, que foi lançada em 1977, para o planeta anão Plutão, em 2015, os Estados Unidos mandou a New Horizons, que foi lançada em 2006, e passou pelo cinturão de Kuiper, e também pelo 486958 Arrokoth, em 2019, que é um asteroide do cinturão de Kuiper. Cometas. Estados Unidos mandou a ICE em 1985, passou pelo 21P. Esse P é de periódico, então é cometa que retorna, chamado Jacobi-Designer. A Deep Space 1 em 2001, pelo 19P Borrelly. A Stardust 2004, 81P Wild, então ela coletou a amostra do vento solar e também passou por um asteroide que eu mostrei para vocês, né? E passou aqui pelo cometa 81P Wide, em 2011 passou pelo 9P Tempel. Essa Stardust, inclusive, ela carregou o meu nome. Eu
acabei enviando, foi gravado num chip, o meu nome para essa nave aí. Também foi mandado pelo Perseverance, que está em Marte, várias pessoas mandaram nome, eu mandei também. Bom, teve também a Deep Impact 2005, com impactador no cometa 9P Tempel. 2010, a Deep Impact alcançou o 103P Hartley. Bom, e agora o cometa Halley, famoso, por isso que ele está em vermelho, né? 1P Halley. Então, o Halley foi visitado pela sonda ICE 1986 dos Estados Unidos, as Vega 1 e 2 em 86 da União Soviética, a Suisei 1986 do Japão, a Sakigake também em 86 do Japão e a sonda Giotto em 86 da Europa. Então aqui a Europa lançou a Giotto, que passou também em 92, depois do Halley, pelo 26P Grigg Skijelerup. E a Rosetta, que em 2014 passou pelo 67P Churyumov-Gerasimenko e pousou a sonda Philae na superfície do Churyumov-Gerasimenko, que infelizmente essa sonda Philae, que era uma sonda britânica, ela ficou inclinada na superfície de tal maneira que as placas que coletam energia solar não conseguiram ser devidamente ensolaradas, abastecidas pela luz do Sol, e dessa maneira então a sonda ela perdeu energia e deixou de funcionar. Aqui são imagens aqui, ó, da Vega, da Giotto, Suisei Sakigake, da ICE. Então aqui os nomes delas aqui, né? Giotto da Europa, essas daqui japonesa, soviética, essa aqui Estados Unidos com Europa. E aqui interessante o cometa Halley, aqui está o núcleo do cometa Halley. E o cometa ele é um bloco rochoso, bastante empoeirado, com muitos materiais congelados, e conforme se aproxima do Sol, e aqui ele vai na direção do Sol, o cometa ele forma ele começa a evaporar, forma uma atmosfera, que é a cabeleira, e depois o vento solar empurra essa cabeleira na direção contrária do vento solar, formando então a cauda, né? E aí nós estamos vendo aqui a frente de choque do cometa, né? E aqui forma toda a parte da cabeleira do cometa, né? A atmosfera do cometa. Então aqui mostra que a sonda ICE passou nessa posição, a Sakigake passou aqui, a Suisei entrou um pouquinho aqui no meio da nuvem cometária, as Vega 1 e 2 passaram bem dentro aqui, e a Giotto foi a melhor de todas, que a Giotto entrou na parte mais densa aqui e atravessou e conseguiu inclusive uma imagem do núcleo do cometa Halley, que até então foi inédita. Hoje temos imagens de núcleos de cometa começando a exalar os gases, e outros até com superfície bastante comportadas, ainda longe do Sol. Mas aqui o Halley estava no auge da sua atividade, né? Então mostra aqui o Halley como um bloco rochoso e só algumas partes que está emitindo luz, né? Então ele rotaciona e conforme ele aponta para o Sol é que vai derretendo e emanando esses gases. Aqui a sonda White, a sonda Stardust, que levou meu nome para o espaço, e passando aqui no cometa Wide. Então ela tem aqui essa placa com um material em gel, e as partículas que vêm aqui lançadas do cometa
são aprisionadas aqui, e a partir então dessas amostras que foram devolvidas para a Terra, pôde-se analisar e verificar que são feitas de mineral chamado olivina, granada, que são minerais muito simples e primitivos no sistema solar, mostrando de fato que o cometa é formado mesmo dos materiais mais antigos do sistema solar. Bom, aqui estão as listas de páginas da Wikipédia que eu abri para vocês no início da aula. Então, aqui a lista de naves no sistema solar, a lista geral de espaçonaves. Aqui é o software da NASA, Solar System, que tem aquele, como se fosse um planetário, né, que a gente interage com ele. E esse último aqui, que é a lista de telescópios espaciais. Então, agora o assunto é sobre os telescópios espaciais, que também é um assunto à parte dessa aqui, de objetos lançados no espaço, né? E quando se fala de telescópio espacial, se lembra imediatamente do telescópio espacial Hubble, que é quem ficou famoso. E aqui aparece o telescópio espacial Hubble aqui, na lista do tipo ultravioleta, e ele aqui aparece também no luz visível. E no luz visível é que ele ficou mais famoso. Mas há outros telescópios espaciais famosos, que eu coloquei aqui nessa coluna de destaques, e é importante saber que há vários telescópios espaciais em órbita e de vários tipos. Então, tem telescópio espacial para detectar raios gama, raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelho e submilimétrico, microondas, rádio, detecção de partículas e ondas gravitacionais. Então aqui, para raios gama, 1965 foi quando se lançou o primeiro, foi chamado Proton, Proton 1 e 2, lançado pela ex-União Soviética, que além de estudar raios gama, também aqui, ó, detecção de partículas. Então está aqui, 1965. E o último lançamento de um telescópio espacial de raio gama foi em 2010. Foram lançados 16 telescópios, 5 estão em operação, lançados pela ex-União Soviética, Estados Unidos, Europa, França, Espanha, Itália, Japão. Quando eu falo Europa, é a ESA, é a Agência Espacial Europeia. Quando eu falo Estados Unidos, não necessariamente é a NASA, mas predominantemente é a NASA. Quando não é a NASA, é uma agência militar, não é uma agência, é um departamento da aeronáutica militar que lançou, mas sempre com parceria com a NASA. De raio-x, 1970 o primeiro, 2019 o último, foram lançados 35, em operação tem 9, um apenas teve reentrada, então é importante a gente comentar que, veja lá, de 35 lançados, só um reentrou na atmosfera, então 34 deles se tornou lixo espacial. Veja esse anterior aqui, raio gama, 16, eles estão todos em órbita até hoje. 5 em operação, aqui tem 9. Então, eles desligam e ficam como lixo em volta da Terra. Ele só reentra se a altitude dele for até 200 quilômetros de altitude. Acima de 200 quilômetros, é praticamente impossível que esse corpo caia em direção à atmosfera com o atrito dos gases da atmosfera. Até 200 quilômetros, a atmosfera ainda causa algum atrito e diminui a velocidade orbital do corpo, do lixo espacial, e ele cai e é queimado, incinerado na atmosfera. O que está acima vai permanecer por séculos e milhares de anos em volta da Terra. Aqui os destaques de raio-x, telescópio chamado Einstein, o Chandra e o XMM Newton, que fizeram mais sucesso aí na imprensa. Países que enviaram: Estados Unidos, Países Baixos, Reino Unido, Índia,
Europa, Japão, Rússia, Alemanha, Itália, China. Ultravioleta, 1968 primeiro lançamento, 2015 o último, lançados 20, os 20 estão em órbita, 6 funcionando, 1 na superfície da Lua, e aqui o Hubble também capta um pouco de ultravioleta. Esse na superfície da Lua, ele foi colocado lá pela China, então são 2 anteninhas no rover Yutu-2 que capta ultravioleta. Então é um mini radiotelescópio portátil. Mandaram para lá Estados Unidos, União Soviética, Países Baixos, Europa, Reino Unido, Rússia, França, Canadá, Coreia do Sul, Japão, China e Índia. Em luz visível, primeiro lançamento em 89, o último em 2019. 12 foram lançados, os 12 estão em órbita, 8 apenas funcionando, o famoso Hubble, o Hipparcos. O Hipparcos ele foi um telescópio para astrometria de posição, que foi para melhorar o posicionamento, as coordenadas astronômicas dos astros. O Corot e o Kepler foram 2 telescópios espaciais que buscaram planetas extrasolares, os chamados exoplanetas, planetas que giram em torno de outras estrelas. O Brasil teve uma pequena participação no Corot, junto da Agência Espacial Francesa, mas é um projeto da França junto com a Europa, a ESA. O Kepler é totalmente dos Estados Unidos. E tem o Gaia, que está em atividade, e o Gaia ele melhorou absurdamente o mapeamento e a posição dos astros na galáxia. Então, ele já obteve posições de 1 bilhão de estrelas, com uma precisão nunca antes conseguida. Então, esses telescópios, eles fora da atmosfera terrestre, conseguem observar melhor a posição das estrelas e não o borrãozinho que a gente costuma ver com a atmosfera atrapalhando. Então aqui foi lançado por Europa, Estados Unidos, Canadá, França, Áustria, Polônia e Índia. Infravermelho submilimétrico, 1983 o primeiro lançamento, 2019 o último. 11 foram lançados, porém tem 10 em órbita, porque houve uma reentrada, só um funciona. Aqui tivemos o famoso IRAS, ou IRAS, que foi um telescópio infravermelho famoso, o Spitzer e o Herschel. Muitas vezes esse Spitzer ele aparece sendo comparado ao Hubble, dizendo que é um telescópio melhor do que o Hubble. Mas veja, o Spitzer ele trabalha, ou trabalhou, no infravermelho. Tem nada a ver com o Hubble, que trabalhou luz visível e no ultravioleta. O pessoal faz essas comparações desnecessárias. Estados Unidos, Japão e Europa, que lançaram. Inclusive, já aproveito para dizer que o telescópio espacial Weber, ele será lançado e o pessoal também faz comparações que ele será melhor que o Hubble, mas ele também vai trabalhar no infravermelho, então não tem nada a ver com o Hubble, comparar coisas diferentes. Micro-ondas, 1989 2009, os lançamentos, 4 foram lançados em operação 1, e aqui o COBE, o WMAP e o Planck, mas o COBE foi um lançado lá em 1989, que ele mapeou em micro-ondas a radiação de fundo do universo. Então, após o Big Bang, o universo então nasceu muito quente, e após o Big Bang ele foi esfriando, e o que a gente detecta hoje é esse resíduo de temperatura do Big Bang. E com isso se tinha uma ideia de uma temperatura uniforme perto de 3 Kelvin, que dá 270 graus negativos na escala Celsius, e o COBE nos mostrou que há variações de
alguns décimos acima ou abaixo desses 3 Kelvin, e, portanto, ele mostra que há regiões um pouco menos quentes, um pouco menos frias, e não a coisa uniforme como se imaginava. E depois foi lançado o WMAP, que é de 2009, que esse fez um mapeamento muito mais detalhado, uma resolução muito melhor de imagem, também mostrando pequenas áreas quentes e pequenas áreas frias, e isso ajuda a entender que as áreas mais quentes foram as primeiras concentrações de aglomerados de galáxia no universo. E as áreas frias não se formou matéria. Então isso ajuda a gente a entender melhor a distribuição de massa no universo, e o universo não podia ter uma grande concentração em um lugar, que tudo ia virar um buraco negro. Não podia ter uma distribuição homogênea, senão o universo ia se expandir e não ia formar galáxias, estrelas, planetas, seres vivos. Então o universo tem uma distribuição heterogênea suficiente para ter juntado matéria em alguns locais e dessa maneira ter originado planetas, galáxias, estrelas, planetas e seres vivos, né? Então, isso tudo o WMAP nos ajuda a enxergar. Lançados aí Estados Unidos, Suécia, Europa, os países, telescópios espaciais e rádio. Então, a gente pode chamar de radiotelescópios. 97 a 2011 foram lançados só 2, os 2 pararam de funcionar. Lançado pelo Japão, outro pela Rússia junto com o Japão. Detecção de partículas, 65 a 2015, 9 foram lançados, 3 estão em operação, ex-União Soviética, Estados Unidos, Itália, Rússia, Alemanha, Suécia, China, e um único de ondas gravitacionais, o LISA, lançado pela Europa em 2015, que não funciona mais. Aqui, para ter uma ideia, como que a atmosfera atrapalha a observação do céu. Então aqui está a atmosfera, aqui em verdinho a superfície, aqui para cima é o espaço. Então as ondas do espectro eletromagnético de raio-x e raio gama são bloqueados pela atmosfera, pouquinha coisa consegue passar na alta atmosfera. O ultravioleta é bloqueado em boa parte, principalmente quando chega na altura da camada de ozônio, por volta de 30 a 50 quilômetros, não consegue passar. A luz visível atinge a superfície. O infravermelho ele também é bloqueado em boa parte. As ondas de rádio também são bastante bloqueadas, ou melhor, as micro-ondas. As ondas de rádio é que passam livre. Então, isso mostra o quão necessário é colocar telescópios acima da atmosfera para estudar esses comprimentos de onda que são pobremente estudados na superfície ou impossibilitados de estudar na superfície. Aqui é um gráfico mostrando as faixas ou bandas espectrais dos telescópios espaciais. Então aqui assim é o visível, aqui ultravioleta, raio-x, raios gama, para cá infravermelho, micro-ondas e rádio, aqui os comprimentos em nanômetros e aqui em hertz, e energia em eletrovolts aqui. E aqui essas barrinhas estão mostrando o quanto que cada um desses telescópios espaciais acaba abrangendo. Então vamos pegar aqui como exemplo o Hubble, HST, Hubble Space Telescope. Então ele pega aqui, ó, visível, um pedaço do ultravioleta, um pedaço do infravermelho, por exemplo. Então, toda a faixa do espectro eletromagnético está coberto por telescópios espaciais lançados, que não estão mais em operação, ou outros que ainda trabalham, né? Aqui uma ideia de como que é a imagem de uma galáxia, essa aqui é a galáxia M51, vista em 5 diferentes faixas de luz, né? Então, aqui é a faixa óptica, como a gente vê ao telescópio. Aqui é no ultravioleta,
aqui é no raio-x, esse é infravermelho e esse é ondas de rádio. Então veja que a onda de rádio aqui em cima, ó, ela é mais longa o comprimento de onda. O micro-ondas vai diminuindo, o infravermelho diminui um pouco mais, o visível diminui mais ainda, o ultravioleta diminui mais, o raio-x mais ainda e o raios gama muito mais, né? Então é a energia associada ao comprimento de onda. Então aqui vai dando informações, né? Por exemplo, aqui no ondas de rádio a gente consegue ver gases frios. Aqui no infravermelho consegue ver estrelas mais frias, de baixa temperatura. No óptico, estrelas do tipo Sol. Aqui no ultravioleta, estrelas extremamente quentes. E aqui no raio-x, gás muito quente. Então a gente consegue associar aqui temperaturas com áreas de nascimento, mortes de estrelas. Então dá muita explicação sobre as estruturas das galáxias. Essa aqui é uma galáxia que tem um núcleo, tem braços espirais. Então aqui assim no disco, essas regiões mais avermelhadinhas, né, que aparecem bem brilhante aqui no ultravioleta, são áreas de nascimento de estrelas, por exemplo. Bom, e aqui as comparações entre os diâmetros dos espelhos ou dos pratos dos maiores telescópios espaciais. Então aqui é o prato do radiotelescópio, o prato de 10 metros do Spectre-R, é um radiotelescópio. Esse aqui é o James Webb, que vai ser lançado entre o final de outubro e novembro, com 6,5 metros de diâmetro. Não se sabe se o nome dele será James Webb, existe uma polêmica envolvendo o nome do James Webb, porque ele foi administrador da NASA durante todo o programa vencedor, né, vamos dizer assim, durante Mercury, Gemini e Apollo. E antes dele entrar para a NASA, ele era um funcionário comissionado do Serviço Público dos Estados Unidos e há documentos comprovando a perseguição dele contra gays. Então a comunidade científica LGBTQ mais AI tem se mostrado contrária a nomear alguém como James Webb para esse telescópio. Então vamos ver no que vai dar, porque quem analisa a participação do James Webb na NASA não encontra documentos que comprovem essa perseguição contra gays, mas documentos anteriores à administração dele da NASA existem e mostram textos preconceituosos, ordens dadas por ele, gente que foi prejudicada em vários aspectos por ter uma opção de gênero distinta do simples masculino e feminino. E mesmo quem não seja gay, é o meu caso, não sou LGBT, não sou gay, sou hétero, mas eu e diversos colegas que nos solidarizamos com os colegas gay, LGBT, como queira chamar a denominação de gênero, também protestando contra o nome do James Webb, uma vez que há documentos que comprovam esse tipo de perseguição que ele fez. Bom, aqui o diâmetro do telescópio espacial Herschel, 3,5 metros, aqui o Hubble com 2,4, e aqui outros menorzinhos, Gaia, Chandra, XMM Newton, Kepler, Spitzer e Akari com 0,69, que são 69 centímetros. Bom, o que tem contra os telescópios espaciais é que não dá para ser maior do que isso, porque os voos de foguete ficam muito caros, é muito pesado para lançar telescópios ou radiotelescópios grandes. Então é mais interessante usá-los em terra, os grandes aparelhos, e mesmo que haja perturbação da atmosfera, hoje existem softwares que conseguem corrigir as perturbações causadas pela atmosfera e se consegue hoje imagens melhores do que os dos telescópios espaciais. É claro que a gente tem uma limitação do que chega aqui,
Então, sempre é necessário enviar telescópios espaciais e radiotelescópios que não são grandes, mas a manutenção deles é algo proibitivo e construí-los em terra ainda é a melhor alternativa. Então é bom ter os dois, né? Bom, e esse foi o último slide. Fim.